Olá, irmãos, tudo bom? Eu sou o Lucas Elias e no dia de hoje eu irei guiá-los no estudo relativo aqui ao culto de oração e quero contar com o auxílio de Deus para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira. O livro que nós estamos estudando é Experimentando Mais de Deus, do Tim Chester, e esse livro ele tenta trazer aí um pouco da necessidade de consociarmos as Escrituras a uma vida piedosa, conhecermos a Deus, conhecermos as doutrinas, mas ao mesmo tempo temos uma vida de oração, né? Esse é o grande desafio, e quando a gente pode se debruçar mais especificamente no capítulo 11, a gente tem no título muito daquilo que nós iremos estudar, né? Então o título é Em Cada Palavra Podemos Experimentar a Voz do Espírito. Né? E aí cabe duas perguntas, né, para nós iniciarmos, aqui o nosso estudo. Como experimentamos de Deus na vida? E a consequência dessa pergunta também é quando uma experiência se torna completa, né? E aí me faz lembrar da experiência de você andar num carro, né? Você colocar a chave na ignição e sentar no banco é parte apenas da sua experiência, né? Que você está buscando, né? A outra parte é você poder acelerar o carro e poder andar com ele, né? Aí sim a sua experiência está completa. E essa ilustração do carro nos mostra muito bem como é a relação nossa com as Escrituras, né? Nós temos que entender quais são essas duas verdades que nós devemos juntar para que aí sim tenhamos uma experiência bíblica, uma experiência cristã, uma experiência que Deus deseja, né? Não diferente nos dias de hoje, nós vivemos naquilo que é conhecido como a era da informação. É muita informação a todo momento que nós nos deparamos. Para os irmãos terem uma ideia, nos últimos 2 anos produzimos mais dados do que a humanidade havia produzido até então. E o que mais assusta é que nos próximos 2 anos nós produziremos mais dados, mais informações do que nós produzimos até a data de hoje. O crescimento é exponencial. Nós lidamos com informação a todo momento. Estima-se que por dia nós geramos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente por dia, né? O que significa isso? Significa apenas muita informação. Não sei nem transmitir o que significa 1 quintilhão, né? É muita informação. Nós lidamos com isso diariamente, seja no Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Nós temos muita informação sendo transmitida e por vezes nós somos levados nessa correnteza, né? Eu costumo pensar que nós temos um conhecimento muito superficial, é um mar de informação, mas com pouca profundidade, né? Nós acabamos sendo aliciados por essa era, né? Então, diante dessa realidade, é mais fácil conhecer mais sobre Deus do que conhecer mais de Deus. Repito, é mais fácil conhecer mais sobre Deus do que conhecer mais de Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, 23 e 24, nós vemos o Senhor Deus revelando um pecado daquele povo, do povo de Israel. Eu creio que seja também o pecado dos dias de hoje, o pecado da igreja. E quando nós nos deparamos com esse texto, nos traz a necessidade de repensarmos, né? Algumas das nossas atitudes. Então é dito aqui no versículo 9, 23 a 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Irmãos, conhecer a Deus é mais do que acumular conhecimento sobre Deus. Eu gosto muito de uma frase que resume muito bem toda essa realidade bíblica, né, e a realidade de uma vida cristã. É dito o seguinte: se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia.
Se você quiser ouvi-lo falar de forma audível, leia em voz alta, né? Deus não se vê, mas se ouve. Esta foi a experiência de Moisés no Monte Sinai. Será que Deus está ausente na sua vida, apesar de você não poder vê-lo? Será, irmãos? A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho, né? A representação exata do seu caráter. E em João 10 é dito pelo próprio Senhor Jesus que Ele e o Pai são um. Isso deve nos trazer alegria e contentamento, essa verdade. Nesse sentido, irmãos, somos cada vez mais impelidos a considerar as práticas cristãs mais do que como um combo de informação. Onde eu leio a Bíblia, eu recebo aquela informação fechada, consolidada, empacotada, e quando eu oro a Deus, eu levo essas informações em forma de petições. Não é assim que a vida cristã deva ser vivenciada, com essa forma tão mecânica, né? Nós devemos rever esses nossos conceitos, reavaliar e buscar uma visão equilibrada. Por vezes, acumulamos muitas informações bíblicas, mas esquecemos de desenvolver uma vida piedosa. E diante dessa realidade, temos alguns pontos práticos aqui, aspectos práticos que o autor nos orienta, que vale a pena destacar aqui para os irmãos. Então, por exemplo, irmãos, se você tem um plano de leitura e perdeu um dia desse plano de leitura, não tem problema. Não busque resgatar o tempo perdido, siga adiante. O objetivo não é marcar um X na lista de tarefas, o alvo é ouvir a voz de Deus. Nós temos que buscar isso. E quando eu li esse trecho do livro, trouxe aplicações à minha vida, né? Pois por vezes eu sou assim, né? Dentro de um grau de perfeccionismo, eu não quero dever a Deus, eu quero sempre estar em dias. E acabo entrando em um sistema de busca, de querer cumprir uma agenda, um cronograma, e não busco me relacionar com Deus. Após ler a Escritura, busque entender o que leu e trazer aplicações ao seu coração. É fundamental, é necessário que nós façamos isso, que nós façamos de forma tranquila e racional. É necessário que após ler um capítulo, e aqui eu queria me debruçar com os irmãos em João 14, que vai ser um exemplo aqui de estudo. Após ler um capítulo ou um trecho bíblico, a gente volte. Então, ao voltar, nós possamos ler com bastante cuidado, juntando um versículo, 2, 3 versículos, e depois de ler aquilo, entender as aplicações e orar a Deus, reconhecendo aquilo como uma verdade em nossas vidas, seja através de uma oração de gratidão, de petição, de confissão. Então, eu queria exercitar com os irmãos um pouco disso, que o autor nos ajuda aqui a pensar, né? Então, no João, no capítulo 14 do livro de João, a gente pode assim fazer. Eu queria ler com os irmãos o versículo 1, depois lerei o versículo 2 e o versículo 3. No versículo 1 é dito: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Esse texto, irmãos, ele foi escrito uma referência ao que Jesus falou para os apóstolos, no intuito de encorajá-los. E essa verdade aqui, ela tem aplicações para as nossas vidas. Nós não devemos perturbar o nosso coração. Antes, pelo contrário, devemos confiar a Deus essas preocupações e acreditar nele, né? Então, nós podemos iniciar, depois de ler esse versículo, iniciar uma oração confessando algumas das maneiras pelas quais o nosso coração tem ficado angustiado e perturbado. Logo depois disso, nós devemos nos alegrar com o convite que Cristo faz para que nós possamos confiar nele. Essa é a oportunidade de deixar com ele as nossas tribulações. No tempo que nós vivemos de coronavírus, de quarentena e uma série de restrições, onde nos preocupamos muitas vezes, seja com o cenário econômico, o cenário político, o cenário social,
a saúde. É um motivo, é um momento de nós talvez revermos essas preocupações e remetermos a Deus. E essa verdade aqui é preciosa. Devemos nos alimentar dela. Ler e orar. Depois continuamos a leitura, no versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Motivo suficiente para agradecer a Deus por preparar um lugar para nós, junto a Deus, por meio da morte dele na cruz, né, e da sua ressurreição. Então, há motivos aqui de gratidão, né? Devemos também agradecer a Deus pela promessa de que Ele voltará e que um dia poderemos estar juntos. E também podemos pedir para que Ele nos ajude a enxergar as tribulações dos dias de hoje à luz da eternidade. Motivos, alegria, é como se a palavra de Deus estivesse saindo do papel e podendo entrar aos nossos ouvidos e chegar ao nosso coração, trazendo um conhecimento relacional com Deus, irmãos. É o próprio Senhor Deus que quis que a palavra dele fosse escrita dessa forma, e ela tem uma realidade prática para os nossos dias, tem aplicações práticas aos nossos dias. Consideremos a palavra de Deus como uma fonte viva. Irmãos, aqui em casa, por vezes eu falo com minha esposa que eu a amo. E quando eu falo isso, é como se fosse a primeira vez que ela estivesse escutando aquilo. É interessante notar porque ela se alegra com isso, né? Por mais que eu fale várias vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por quê? Porque eu te amo traz a ela uma tranquilidade, a faz sentir-se segura. Isso é uma realidade para o coração dela. E creio que essa verdade, irmãos, como isso traz alegria para o coração de uma mulher, traz alegria ao coração da minha esposa, essa mesma verdade deve nos acalentar. Em que medida? À medida em que nós somos referenciados no livro, nas Escrituras, como a noiva de Cristo. E é natural, muitas vezes, nós sermos engolidos pelos nossos pecados, nós sermos tragados pelas nossas iniquidades, né? Então, nós por vezes questionamos de fato se Deus ainda nos ama. Mas se apenas lhe dermos ouvidos, Cristo nos assegura seu amor em sua palavra. Então, o objetivo principal ao ler a Bíblia não se deve ser de encontrar ideias novas, mas de ouvir a voz de Deus e encontrá-lo em sua palavra. Essa é uma verdade preciosa que nós temos que considerar de fato, irmãos. Ao ouvirmos a palavra de Deus, podermos reconhecer que Ele está dizendo sistematicamente o quanto nos ama, né? Isso deve nos alegrar. Chegamos aqui ao final do nosso estudo com a conclusão e retornando aquela pergunta inicial, né? Quando uma experiência de fato se torna completa, falamos um pouco sobre a ideia do carro, que não basta entrarmos no carro e colocarmos a chave na ignição. Temos uma outra etapa, né? Temos uma outra etapa que é poder vivenciar o prazer de acelerar o carro, né? E a nossa vida cristã também é assim. Sentar no banco da igreja não é na parte completa da vida cristã. É bom estar fazendo parte de uma comunidade cristã, ou tão somente ler as Escrituras. Ela é parte de um processo. Temos que casar tudo isso. A leitura, um conhecimento sólido das Escrituras com a vida piedosa. É isso que foi feito por muitos irmãos do passado. Essa teologia prática, né, irmãos? Nós temos os puritanos que muito nos ensinaram acerca disso. A teologia prática é termos o conhecimento que chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, desça ao coração e se transforme de forma prática. E relacionar com Deus não por caixas de informação que chegam até nós e que nós devolvemos a Deus, mas é uma vida relacional. E o meu desejo
para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é que a gente não conheça a Deus, não por daquilo que as pessoas dizem, que dizem de outras pessoas, que um dia ouviu falar que alguém experimentou de um relacionamento sólido com Deus. Mas que a gente esqueça esses relatos, mas que a gente possa buscar a ser, de fato, os relatos vivos em nossas próprias vidas. Que nós cansemos de ouvir alguém que ouviu alguém que vivenciou um relacionamento com Deus, mas que a gente possa ser esse testemunho vivo de alguém que vivencia e se relaciona com Deus diariamente. E assim poderemos, de fato, como diz o título do livro, experimentar mais de Deus. Que Deus os abençoe e um bom final de noite. Tchau, tchau.